No último fim de semana eu tive uma atualização em Harvard sobre terapias hormonais em homens e mulheres. E depois de revisar mais de 300 artigos científicos mencionados no curso, depois de mentorar também centenas de médicos nesse tema, eu desenvolvi aqui para você as 5 maiores dúvidas sobre terapia de reposição hormonal na pós-menopausa. Porque eu sei que se você é médico e quer atuar com esse tema, existem muitas inseguranças que vão te impedir de começar. E é isso que eu vou solucionar hoje. Se você não me conhece, meu nome é Dr. Vinícius Valença, sou médico pós-graduado pela USP e venho mentorando centenas de médicos a conseguirem ter mais segurança para atender e viver do consultório particular. Vamos começar pela primeira grande dúvida que você deve ter sobre reposição hormonal na pós-menopausa, que é quais são os sintomas que a mulher vai ter e vai apresentar nesse período. Recomendo que você categorize no déficit de 3 hormônios diferentes: estrogênio, progesterona e testosterona. Quando se fala de déficit de estrogênio, a gente automaticamente pensa nos calorões noturnos, os fogachos, que acontecem em mais de 80% das mulheres, que é aquele calorão que a mulher tem ali antes de dormir, que nenhum ventilador resolve. A gente também tem, muito comumente, na mulher que tem déficit de estrogênio, infecções do trato urinário de repetição, que vai acontecer com grande frequência nessas mulheres e que tem, inclusive, o estriol, especificamente, pode ser um grande aliado nesse tipo de sintoma. A gente também vai ter uma chance de 2 a 5 vezes maior dessas mulheres apresentarem ansiedade ou episódios depressivos. E, por último, que é bem comum, a sua paciente vai chegar na sua consulta falando isso: doutor, eu estou com gordura na minha barriga que eu não tinha antes. Do nada, nasceu uma pochete aqui na minha barriga depois que eu passei dos 40 anos. O que é isso? Isso acontece pelo déficit de estradiol. O estradiol, o estrogênio no geral, na verdade, ele, quando cai no seu sangue, vai acontecer alguma série de coisas. Primeiro, que vai aumentar a fome da paciente. Segundo, que a gordura que antes era direcionada para outras regiões será direcionada para a região abdominal. E, por último, você vai ter também uma redução do metabolismo, ou seja, o metabolismo mais lento, mais fome e a gordura se direcionando para a barriga. Tudo isso vai resultar nessa queixa que a paciente fala para você, e isso é o déficit de estrogênio. Vamos falar agora da progesterona, que é um neurohormônio. Seus efeitos vão ser relacionados ao sistema nervoso central e vão ser efeitos predominantemente GABAérgicos, ou seja, se você tem um déficit de progesterona, a mulher vai ter provavelmente ali uma insônia, vai ter ansiedade, vai ter irritabilidade e pode ter vários sintomas que são relacionados a esse déficit de progesterona, que geralmente, inclusive, é o primeiro hormônio a cair no climatério na pós-menopausa. Então, se você está com uma paciente com 45 anos, 50 anos, com esses sintomas, você já pode pensar em começar a fazer a reposição de progesterona para ter esses benefícios. E por último, a testosterona, que também é um hormônio que cai. Muitas pessoas acham que testosterona não é importante na mulher, mas pasme ao saber que a mulher produz mais testosterona, mais androgênios do que estrogênios. Então, é claro que os androgênios são importantes, como, por exemplo, a testosterona. O déficit de testosterona vai causar sintomas como redução da libido, com baixa disposição, esquecimento, né? Aquela paciente que você faz uma pergunta, ela passa 2 minutos, eu tive uma paciente assim já, 2 minutos para responder cada pergunta. Paciente, me fala sobre tal coisa. Deixa eu lembrar, doutor, não estou lembrado agora. Tive uma paciente que literalmente estava na pós-menopausa e ela demorava muito tempo para responder cada pergunta, muito provavelmente pelo déficit hormonal, não só testosterona, mas também dos outros hormônios, porém, predominantemente desse androgênio. Então, quando você se deparar no seu consultório com uma mulher de 45, 50, 55 anos, a primeira coisa que você tem que pensar é em perguntar se ela tem esses sinais e sintomas relacionados aos tipos diferentes de hormônios que vão reduzir na pós-menopausa. Segunda grande dúvida: qual é a melhor idade para iniciar a reposição hormonal? Na verdade, muitas pessoas acham que não se deve nem fazer reposição hormonal, né? Isso por conta de um estudo que saiu há um bom tempo já e que foi chamado de WHI, que condenou muito o uso de hormônios, mas que tem vários viés nesse estudo. Não vou explicar tudo nesse vídeo, posso até fazer um vídeo específico sobre isso, mas que no fim das contas deixou as pessoas com medo de fazerem reposição hormonal. Na verdade, esse estudo ele usou formulações de estrogênio e progesterona na reposição hormonal que não são as mesmas de hoje, que a gente usa. Não são formulações isomoleculares ou também chamado de bioidêntica. Então é por isso que a gente não pode extrapolar o resultado do estudo, que realmente mostrou um aumento do risco cardiovascular e tal, para os dias de hoje. E esse estudo também era um estudo que tinha uma idade média de mulheres muito maior do que se costuma fazer hoje com segurança de reposição hormonal. Então, se você pega uma mulher com 70 anos, é muito diferente você fazer reposição hormonal do que uma mulher de 50 anos, por exemplo. Então, o risco vai ser muito menor, quanto menor for a idade, e aí que surgiu o conceito de janela de oportunidade, em que você tem ali cerca de 10 anos, não é matemática ponto ali, 10 anos e um dia, não pode fazer, não. Mais ou menos 10 anos ali do período da menopausa, que é um diagnóstico retrospectivo de 12 meses sem menstruar, para você fazer essa reposição hormonal com mais segurança. Foi isso que esse estudo mostrou pra gente e é isso que a gente segue hoje para ter uma maior segurança nessa reposição. Quer dizer que se a mulher tem 10 anos e um dia não pode fazer? Não.
Até porque estudos mais recentes falam que existe uma grande diferença entre iniciar e continuar a reposição. Então você pode ser muito mais liberal em uma mulher que já está fazendo a reposição, você manter essa reposição depois desses 10 anos. Você vai ter mais segurança do que se você começasse depois desses 10 anos. Então, resumindo, quando fazer o mais precoce possível que a mulher conseguir fazer. Porque aí você vai ter uma prevenção de uma série de doenças, vai reduzir risco cardiovascular, vai melhorar a saúde óssea, vai melhorar a saúde cognitiva e uma série de outros benefícios. Pausa de 10 segundos e voltamos pro vídeo. Se você está gostando do conteúdo e puder compartilhar com um colega médico seu, ou até dois, ou até se você for uma pessoa ótima, compartilhar no seu grupo de pós-graduação esse conteúdo ajudaria demais, porque vai me impulsionar a cada vez criar conteúdos melhores para vocês. De volta pro vídeo. Terceira grande dúvida, quais são os exames que eu preciso solicitar para a minha paciente antes de realizar terapia de reposição hormonal na pós-menopausa? O primeiro exame que você precisa solicitar, com certeza, é a mamografia, porque a gente sabe que se a mulher já tem um câncer de mama ativo, por exemplo, ou se ela tem um BIRADS 4, você não vai fazer reposição hormonal de estradiol nessa paciente, certo? Porque existem tipos de câncer que têm receptor estrogênio positivo, você não pode fazer nesses casos. Agora, se a mulher for BIRADS 2, não tiver nada, nenhum tipo de alteração na mama ou alterações só benignas, você está autorizado a fazer por esse critério da mamografia. Em relação a outros exames, ultrassom transvaginal também, porque se você tem alguma atipia no endométrio, se você tem algum câncer de endométrio, você também não pode fazer porque o estrogênio é proliferativo no endométrio. Então você não pode fazer, isso pode piorar algum câncer existente, tem que fazer esse check-up com ultrassom transvaginal também. Fazer também exames laboratoriais, não que você vai fazer o diagnóstico por exames laboratoriais, mas você precisa avaliar colesterol, você precisa avaliar aquele check-up completo ali, até para você poder estratificar o risco cardiovascular. Porque o seu tratamento também vai depender do risco cardiovascular da paciente. Se a paciente, por mais que tenha ali uma idade precoce de 60 anos, por exemplo, para iniciar, se ela tiver um risco cardiovascular muito aumentado, a gente vai reavaliar qual tipo de hormônio a gente vai fazer para essa mulher. Claro que é importante também fazer uma bioimpedância e uma densitometria para poder ver como é que está a composição corporal e a composição óssea dessa mulher. E, claro, já incluindo isso na estratificação do risco cardiovascular, também o check-up cardiológico completo é importante você fazer. Muito importante, quais são as contraindicações da terapia na pós-menopausa? Muito importante, muitos médicos negligenciam isso e não quero que aconteça com você. Vou ler aqui para você diretamente do artigo científico. Doença coronariana é nível A. Por quê? Porque se existe uma placa ateromatosa instalada, o estradiol tem um efeito vasoativo e pode fazer com que haja um deslocamento do trombo ali daquela placa que cause um evento agudo, seja um AVC ou um infarto. Lúpus eritematoso sistêmico também é nível A, não fazer justamente pela tendência a trombofilias, câncer de mama, câncer de endométrio, doença trombótica. Em relação à doença trombótica, a gente sabe que o estradiol por via transdérmica não vai ter um efeito igual ao estradiol por via oral. O estradiol por via oral, sim, em alguns pacientes vai aumentar o risco de trombose, porém o estradiol transdérmico não aumenta esse risco, transdérmico e ou subcutâneo, que seria por via implante, né? Então, nesses casos aqui, isso aqui é discutível. Então, tem pacientes que já tiveram eventos trombóticos, que talvez não tenham uma trombofilia e que você poderia fazer por via transdérmica, mas não tem um consenso na literatura em relação a isso. Lesões precursoras de câncer de mama, hepatopatia grave também por disfunção de coagulação e sangramento uterino sem causa diagnosticada porque pode ser uma lesão atípica. Essas são as principais contraindicações. E por último, quais são os hormônios e vias para se repor na pós-menopausa? Como eu já falei antes, estrogênio, progesterona e testosterona, quando você vai repor cada um? Vai depender dos tipos de sintoma que a paciente tem. Então, por exemplo, se a paciente tem um predomínio de fogachos, por exemplo, você vai tender a fazer muito mais estrogênio inicialmente. Apesar de que a testosterona também tem benefício para isso, mas o estrogênio tem um benefício superior. Ah, Vinícius, mas é uma mulher que eu quero fazer algo mais local para infecção, trato urinário, repetição. Aí você pode fazer o estriol por via vaginal. Ah, Vinícius, é uma paciente que ela está com insônia, com irritabilidade. Você vai pensar em fazer progesterona. Progesterona se faz geralmente por via oral ultrogestan. Testosterona não se faz por via oral, nem injetável em mulheres. Geralmente se faz por via transdérmica ou subcutânea, que é o gel ou o implante subcutâneo. E aí você vai fazer cada hormônio a depender das queixas daquela mulher. Lembrando que se existe útero daquela mulher, se ela tem útero ainda, você não vai deixar de fazer a progesterona se você for fazer o estradiol, porque você tem que fazer a contraposição do efeito proliferativo do estradiol para que não haja um efeito hiperproliferativo do estradiol sem uma contraposição da progesterona, e isso aumenta a chance de determinados cânceres. Essas são as 5 principais dúvidas que eu recebo sobre terapia de reposição hormonal. Se você quer mais vídeos sobre esse, clica aqui para se inscrever, ativa o sininho, me segue aqui no Instagram, me segue aqui no outro Instagram,
A gente se vê no próximo vídeo. E não esquece de assistir esse vídeo aqui, ó, porque só paciente deve querer emagrecer, né? Então vê esse vídeo aqui sobre farmacoterapia avançada da obesidade.